Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. Nesse nosso último vídeo sobre o minicurso de saúde emocional. Hoje nós vamos falar sobre vazio existencial e sentido da vida, tá certo? Primeira coisa que nós precisamos trazer é que muitas pessoas não sabem por que viver, não tem esse sentido maior pelo qual viver. Muitas vezes a pessoa até mesmo trabalha, estuda, tem uma boa colocação social, né? Ou tem uma colocação aí satisfatória, mas mesmo assim, às vezes parece que falta algo, às vezes parece que a pessoa não sabe bem o porquê que está aqui, né? O porquê que ela deve existir. E isso, como um estado que vai se arrastando ao longo do tempo na vida da pessoa, muitas vezes vai gerando esse estado de vazio, né? Vazio existencial, vazio como uma negatividade, tá bom? E esses estados muitas vezes são gerados devido à falta de amor na vida da pessoa, tá bom? Então, amigas e amigos, esse estado de vazio muitas vezes é gerado pela falta de amor ou pelo desamor na vida da pessoa, tá bom? Não que ela não tenha tido familiares amorosos, situações amorosas, mas muitas vezes esse vazio acaba sendo predominante, tá bom? Isso às vezes é fruto de uma percepção pessoal, de uma percepção egóica e não de uma situação real. Às vezes os pais até dão amor, dão afeto, né? Mas às vezes essa criança, quando ela vai crescendo, vai se tornando adolescente, ela nega esse amor, ela nega esses pais. Isso gera às vezes uma sensação de vazio, tá bom? E aí esse vazio faz com que a pessoa tenha dificuldade de se conectar, às vezes com outras pessoas ou com algo que lhe dê esse sentido maior nas suas vidas, tá bom? Então a ideia é que para que a gente possa curar esse vazio existencial, a gente tem que colocar esse amor no centro de nós, no centro das nossas vidas, tá bom? E esse amor, ele se expressa na nossa vida como algo, às vezes como uma atividade, às vezes como uma paixão, um interesse nas nossas vidas, às vezes como um vínculo maior com a família, tá bom? Mas é muito importante a gente não cair no equívoco, no erro, de colocar no outro a expectativa desse amor, né? Então, por exemplo, eu sinto essa sensação de vazio e eu espero que o outro vá me dar esse amor e vá preencher o meu vazio. Isso, na verdade, não acontece. Você pode aprender mais sobre isso no nosso vídeo sobre codependência e carência emocional, tá bom? Existe também um outro vazio existencial que é importante a gente dar destaque, que é o vazio existencial histórico que aconteceu na nossa sociedade após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Aí pelos anos 60, anos 70, a gente entra numa sociedade que se sentia vazia justamente porque, devido aos horrores, devido às atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra, muitas pessoas entraram em estado de questionamento da vida, de questionamento dos valores humanos, de questionamento da existência, se existia esse sentido maior, né? A gente tem vários autores, vários filósofos, e um desses filósofos muito interessantes, por exemplo, é o Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre era existencialista, ele acreditava nesse vazio como sendo a única coisa que realmente existia, né? Ou seja, não existe um Deus, não existe algo mais profundo, só existe o vazio. Mas a partir desse vazio existe algo muito importante, que é a nossa escolha. Então a saída de Sartre para esse vazio pode ser uma saída interessante para muitas pessoas. O que é que ele dizia? É que é o nosso projeto de ser humano que pode de alguma forma nos redimir. O projeto daquilo que nós queremos ser, o projeto da pessoa que nós devemos acreditar que nós podemos ser, na contramão de tudo aquilo que nós vemos de ruim na sociedade. Então se você vê aí os corruptos, se você vê aí as situações de violência, de vazio, de falta de sentido, você deve na verdade procurar ser uma pessoa diferente disso e melhor do que isso. Procurar ser o seu melhor e esse seu projeto de ser humano lhe motivar para que você possa viver uma vida mais significativa, né? Então nós devemos buscar esse sentido mais profundo naquilo que nós queremos ser, tá bom? Viver uma vida de ética, viver uma vida de valores. E aí aqui vale trazer uma observação minha dos modernos estudos de uma cultura de paz, né? Então procurar viver essa cultura de paz, procurar viver essa cultura de valores humanos mais éticos seria uma forma de procurar promover essa busca de um sentido maior pelo qual nós poderíamos viver. Aqui agora é muito importante a gente trazer também as contribuições do Viktor Frankl, Viktor Frankl foi um grande autor aí da psicologia humanista, da terceira força em psicologia, não é?
E o Viktor Frankl, ele começa o seu trabalho como sendo um discípulo de Freud, da psicanálise, não é? Mas ele acabou vivenciando todo aquele horror dos campos de concentração, né? Ele chegou a ser preso, ele ficou num campo de concentração, mas ele, por ser psicanalista e médico, ele tinha essa característica de observar as pessoas, né? E aí o que o Frankl ele descobriu foi que existiam dois tipos de pessoas, né? Ele identificou dois tipos de pessoas nos seus estudos, né? Existiam aquelas pessoas que perdiam a esperança lá nos campos de concentração, e essas pessoas que perdiam a esperança, muitas vezes elas procuravam o suicídio, elas se eletrocutavam tocando lá nos fios elétricos, ou elas deixavam de se alimentar, ou elas até mesmo perdiam as forças, definhavam até morrer. E esse tipo de pessoa era um tipo de pessoa que chegava rapidamente à morte, ela não conseguia resistir a esse horror dos campos de concentração, né? Existia um outro tipo de pessoas, que eram as pessoas que tinham um sentido, que lutavam, que resistiam, mas mesmo assim, dentro dessas pessoas existiam dois grupos. Existia um grupo que era altruísta em excesso, a gente pode dizer assim, não é? Que eram aquelas pessoas que se doavam demais para as outras pessoas que estavam ali. E aí essas pessoas, por exemplo, chegavam até mesmo a doar a sua comida, que era fundamental para a sua sobrevivência, para outras pessoas daquele grupo. E muitas vezes essas pessoas que se doavam demais, de uma maneira desequilibrada, elas acabavam também morrendo como fruto daquela situação de limite, aquela situação de hiperestresse daqueles campos de concentração, né? Uma situação de muitas agruras, acabavam fazendo com que essas pessoas que se doavam demais, mesmo que elas tivessem um sentido, elas mesmo assim também acabavam morrendo, não dando continuidade aí à sua vida, não é? Mas existia um grupo de pessoas que tinham um sentido maior. Era a pessoa que tinha algum projeto fora daquele campo de concentração. Então, às vezes era alguém que queria encontrar um parceiro, um companheiro, uma companheira, que deixou essa pessoa em outro lugar, fora dos campos de concentração. Às vezes era uma pessoa que queria continuar a viver para poder educar os seus filhos, tinha perdido contato com seus filhos e almejava encontrá-los após sair do campo de concentração. Às vezes é alguém que tinha um projeto, um trabalho, um livro para poder escrever. Então, esse tipo de projeto maior motivava às vezes essa pessoa a sobreviver, né? E aí fazer com que ela vivesse, procurasse esse equilíbrio e sobreviver àqueles horrores vividos no campo de concentração. E curiosamente, essas observações que o Frankl foi fazendo acabou gerando nele esse forte sentimento de também ter um sentido, que era justamente de estudar o sentido da vida, de sair daquele campo de concentração e de ajudar e apoiar as pessoas a viverem esse sentido mais profundo. E assim ele fez, conseguiu sobreviver aos horrores, conseguiu sair do campo de concentração e depois continuou estudando, e aí ele desenvolveu a sua teoria, né, da psicologia do sentido, da psicologia humanista, conforme a sua visão, tá bom? O Frankl ele falava de que esse sentido era uma dimensão noética do nosso ser, do nosso existir. Noético significa, no nível filosófico, significa existencial, né? Então esse sentido é algo que nos dá uma vontade de viver, uma vontade de existir, como se fosse uma orientação, um caminho para o qual a gente possa seguir, tá bom? Esse noético também é interpretado como Frankl como uma dualidade, realmente como se fosse um nó, um ponto ético de divisão, não é? E a partir desse nó ético nós teríamos dois caminhos, não é? Dois caminhos, duas possibilidades ou várias possibilidades, mas a ideia é que um caminho seria um caminhar com sentido e outro caminho seria um caminho que nos levaria a viver uma vida sem sentido, né? Então, essa busca de viver com sentido era uma busca de viver como se fosse dar uma resposta positiva para a nossa vida, né? Talvez a vida tenha sentido, talvez não tenha, mas nós deveremos dar uma resposta à vida como uma forma de assim encontrar e viver o nosso sentido, tá certo? Então, essa mais ou menos era a sua ideia, né? Uma outra ideia importante do Frankl é que não vale qualquer sentido para qualquer pessoa. Eu não posso aleatoriamente escolher, racionalmente escolher um sentido, mas esse sentido ele deve ser intuído, esse sentido ele deve ser resgatado a partir de uma dimensão
mais profunda, a partir de uma dimensão, de uma presença ignorada que vive dentro de nós, não é? Então não serve qualquer sentido, mas sim serve o sentido, como se cada pessoa tivesse o seu próprio sentido pelo qual viver. E aí nós devemos resgatar esse sentido para que nós possamos viver a nossa vida de uma maneira mais significativa, não é? Então Frankl dizia que do mesmo jeito que nós temos a vontade de prazer e a vontade de poder, não é? Nós temos esses impulsos, essas pulsões dentro de nós também temos dentro de nós a vontade de sentido, como se fosse um impulso maior, um impulso mais profundo dentro de nós que nos motiva, que nos leva cada vez mais a buscar essa nossa realização mais profunda, esse sentido mais profundo pelo qual nós devemos viver, tá bom? E muitas vezes esse sentido também, a gente pode fazer aqui uma diferenciação entre o ser servido e o servir, né? Então, viver um sentido não tem a ver com ser servido pela vida, não é? Aquela pessoa que quer cada vez mais comodidades, quer cada vez mais regalias, quer que as pessoas mudem para satisfazer suas vontades, às vezes ela se perde, né? E ela entra nesse estado de vazio existencial. Enquanto que, por outro lado, quando a gente encontra o nosso sentido e a gente põe esse sentido a serviço da vida, a serviço de um propósito maior, a gente vive uma vida mais significativa. Essas são algumas das contribuições do Viktor Frankl, também deixando claro que a minha contribuição, a minha interpretação pode ser um pouquinho diferente de uma outra visão de outros profissionais, mas é o que eu pude entender a partir dos meus estudos e é o que eu acho que ajuda a gente no nosso processo de busca da nossa realização como seres humanos, tá bom? Amigos e amigas, todos nós devemos buscar o sentido pelo qual viver, né? O sentido maior de nossas vidas. Para a nossa visão sistêmica, para a nossa abordagem sistêmica, a ideia do sentido é como se cada um de nós tivesse uma missão interior, uma missão inscrita dentro de nós, dentro dos nossos corações, que nós devemos descobrir, devemos despertá-la, resgatá-la da nossa mente mais profunda, para que a gente possa buscar esse caminho de realização em nossas vidas, tá bom? Então nós devemos também procurar viver uma vida integral, uma vida de equilíbrio, buscar a nossa realização nas 4 áreas, não é? Prosperidade, felicidade, cultura, liberdade, né? Buscar a nossa realização pessoal, profissional, espiritual, cultural, como uma busca de viver esse equilíbrio mais profundo, essa saúde integral, essa saúde emocional e espiritual, tá bom? Então, ao buscar viver essa integralidade, nós vivemos esse sentido mais profundo, nós vivemos uma vida cheia de sentido, né? Então nós devemos procurar usar os nossos dons e talentos, as nossas inteligências, né? Tem pessoas que têm a inteligência mais para a arte, para a cultura, então elas devem procurar utilizar isso para servir a uma vida melhor, a uma humanidade melhor. Tem pessoas que têm a busca do sentido através do trabalho, elas devem se focar nisso, claro, equilibrando com as outras áreas para viverem uma vida significativa. Tem pessoas que são mais de relacionamentos, de vínculos, de amizade, então também essa é a sua forma de viver o sentido. E tem as pessoas que buscam a espiritualidade, o autoconhecimento, um trabalho social, um trabalho voluntário. Tudo isso são formas de dar um sentido mais profundo em nossas vidas, tá bom? Mas nós devemos procurar viver esse equilíbrio integral, viver essa realização integral como uma forma de realizar esse sentido das nossas vidas, tá bom? Uma outra ideia importante é que nós devemos procurar dar a nossa contribuição para um mundo melhor. Então, de alguma forma, através do trabalho, através do nosso conhecimento, através do nosso dia a dia, nós devemos ter a ideia de deixar um legado, de deixar algo construído para as gerações futuras, né? Nem que seja uma pequena contribuição, mas a contribuição de cada um de nós é muito importante. É como se cada um de nós fosse uma ponte para essa sociedade melhor que nós almejamos no futuro. Uma vida melhor, uma vida numa cultura de paz, uma construção de valores éticos e valores mais humanos para uma sociedade melhor no futuro, tá bom? E a última ideia que eu quero deixar para vocês é que nós devemos buscar um profissional, um psicólogo, um coach, um terapeuta, um mentor, ou então buscar grupos, buscar cursos, treinamentos, mas nós devemos buscar o nosso autoconhecimento como uma forma de entendermos qual é esse nosso sentido pelo qual viver, tá bom? Então o autoconhecimento é a chave para nós vivermos uma vida com sentido, uma vida mais significativa, vivemos essa busca dessa nossa realização mais profunda, tá certo?
Então que você possa viver essa vida de realização, essa vida de evolução, que você possa buscar esse sentido mais profundo e dar a sua contribuição para o mundo, para que você possa viver essa evolução integral, essa saúde emocional e espiritual integral na sua vida, tá bom? Gratidão por nos acompanhar nesse nosso mini curso. Projeto Jornadas fica por aqui. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Forte abraço e continue acompanhando nossos vídeos futuros, hein? Gratidão a todos e todas, grande abraço e até a próxima.